Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Escola do Legislativo. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Meses e Suas Cores. Hoje, no Abril Azul, vamos tratar do transtorno do aspecto autista. Nós temos conosco aqui na Câmara de Vereadores o projeto Jovem Doutor da Secretaria de Educação de Balneário Camboriú e também teremos aqui palestrando para nós na tarde de hoje o pessoal da AMA Litoral, que desenvolve um trabalho grandioso em toda Balneário Camboriú e também na cidade de Itapema e Itajaí também, não só Balneário e Itapema, né? Balneário Camboriú e Itapema, com as crianças, adolescentes e adultos também que sofrem do transtorno de autismo. Nós vamos iniciar hoje em nome do presidente da Câmara de Vereadores, vereador Marcos Curtis, em nome do presidente da Escola do Legislativo, o vereador Gelson Rodrigues. Agradeço a presença de todos vocês aqui na Câmara de Vereadores. Ao final, nós vamos inverter, a gente ia tirar algumas dúvidas da Câmara no início, mas a gente deixa para o final, e se vocês tiverem, vão guardando as perguntas sobre a Câmara de Vereadores, que eu volto no final para a gente conversar um pouquinho mais. E nós vamos já iniciar as nossas palestras de hoje. Eu quero convidar a Kátia, que é a coordenadora da AMA Litoral, para que possa apresentar a palestra de hoje e também as demais palestrantes. Bom, boa tarde a todos. Com muita alegria que a gente está aqui hoje, podendo falar aí um pouquinho sobre a AMA Litoral, que é a Associação de Pais e Amigos do Autista. Vou apresentar aqui a Deise. A Deise é neuropsicopedagoga, atua na AMA Litoral. Ela estava como profissional atuante na parte clínica e, a partir desse ano, ela está como coordenadora do projeto Itinerantes, o qual a gente vai estar explicando hoje aqui para vocês. Um projeto que a gente já vinha há alguns bons anos com vontade de colocar em prática, e esse ano nós tivemos a oportunidade, junto à Secretaria de Educação, junto à secretária Marilene, que nos abriu esse espaço, e agradecendo aí, já nesse momento, a Prefeitura Municipal, ao prefeito Fabrício, por essa oportunidade. Bom, temos aqui também a Rafaela. A Rafaela é psicóloga, atuante também na instituição, também estava como profissional na área clínica, e esse ano, então, também está junto no projeto itinerante. Elas vão explicar depois um pouquinho mais, mas já antecedendo também um pouquinho para vocês. Nesse projeto, a instituição não pensou somente em professores para atuarem lá dentro da escola, mas sim profissionais que conheçam do autismo. E por isso que elas estão aqui. A Deise, claro, é da área da educação, e a Rafaela da área da psicologia, seria da área da saúde, mas pelo conhecimento dela dentro do autismo, a gente acabou trazendo ela, então, para o projeto itinerante. Entre esse grupo, nós temos também mais outros 3 profissionais que estão atuando. Hoje eles estão lá dentro da escola, desenvolvendo esse projeto. Bom, eu sou Kátia, como o João falou, sou coordenadora da AMA Litoral. Eu fui presidente e fundadora da instituição e tenho um filho com 32 anos com autismo, o Lino Júnior. Então, em função desse nascimento, de ter o autismo dentro do meu lar, eu me coloquei, eu vi a necessidade da gente conseguir realizar um trabalho que fosse voltado para crianças, jovens, para pessoas com autismo. E isso acontece já há 15 anos. Então, nós começamos lá no bairro Nova Esperança, numa casinha pequena, onde nós atendíamos a 24 crianças aqui do município. Após 3 anos, nós viemos para uma casa aqui no centro. A gente começou, devido à necessidade, o aumento de casos de pessoas com autismo. Viemos aqui para o centro, numa casa maior, conseguimos recurso para manter profissionais que atendessem um maior número de crianças, e a gente ficou, então, atendendo ali as 54 crianças. De 2 anos para cá,
né? Então, logo ali que um pouquinho antes do início da pandemia, nós tivemos que sair do imóvel que nós estávamos e estamos agora alocados aqui na Rua São Paulo, aqui pertinho, aqui da Câmara de Vereadores, onde nós estamos atendendo, então, a 104 crianças, jovens e adultos com autismo, né, dentro de uma equipe da área da educação, da saúde e da assistência social. E qual é o trabalho, então, dessa associação? Não é? Então, é um trabalho voltado para a habilitação e reabilitação das pessoas que estão dentro do transtorno do espectro do autismo, dentro do TEA, né, para a gente poder trazê-los para que eles tenham a mesma condição que vocês, enquanto jovens, ou que as crianças tenham, de estar frequentando, né, todos os meios da nossa sociedade. Né? Então, a gente desenvolve, além do atendimento clínico, como se fôssemos uma clínica particular que oferece fono, psicóloga, terapeuta ocupacional, música, musicalização, artes, pedagogia, psicologia. Né? Então, a gente tem uma equipe toda multiprofissional para atender às necessidades das pessoas que são atendidas ali. Dentro disso também, desenvolvemos em torno de quase, eu acho que 11 ou 12 projetos complementares ao atendimento clínico realizado dentro da instituição. A gente começa ali, no início do ano, com a programação de verão, né, onde a gente vai com as crianças para a praia, ou a gente faz piscina dentro da instituição, e daí a gente vai brincando um pouquinho mais. A gente, né, tínhamos o projeto Dia do Circo, nós trazemos aí também o projeto Dia da Comunicação, Dia da Integração Sensorial e Dia do Trânsito. Então, conforme, né, o momento que a gente está vivendo, a gente vai desenvolvendo alguns projetos complementares, né, para incluir a nossa criança com autismo, né, pensando nela, no desenvolvimento dela, e que ela consiga dar conta no nosso dia a dia, assim como vocês, né, dão em todos os espaços aí da nossa sociedade, da nossa cidade, né, indo para teatro, indo para o cinema, para o shopping, indo para o supermercado. Né, a gente precisa trabalhar as nossas crianças para que eles consigam ter um convívio, né, igual como todos vocês. Eu não vou me estender muito, eu poderia ir muito mais além, mas eu tenho aqui as duas meninas que têm um material muito interessante, né, e que vai estar contribuindo aqui com esse momento aqui tão especial. Então, me coloco à disposição. Quem tiver interesse de conhecer a instituição, né, nós estamos aqui, como eu falei, na Rua São Paulo, número 470. Né, e se quiserem, aí os jovens doutores, fazer uma visita, né, professora, e, de repente, participar, né, de um momento de oficina ou de um momento desses projetos complementares, vão ser muito bem-vindos. Obrigada a todos, obrigada pela presença de vocês aqui. Boa tarde, pessoal. Então, hoje eu vim trazer um pouquinho para vocês do que é o autismo. Acredito que vocês, né, já ouviram falar bastante, é um assunto que está sendo bastante falado, e agora a gente está aí no mês, né, que a gente trabalha a conscientização do autismo, então acredito que é muito importante a gente conhecer um pouquinho desse meio, né? O que é o autismo? Então, ele é um transtorno do espectro autista, é uma disfunção global do desenvolvimento. Uma questão que as pessoas sempre trazem é: o autismo é uma doença? Ele é uma síndrome? O que é? Então, eu trouxe, vou falar um pouquinho para vocês a definição de cada um, para a gente entender o que é o autismo. O que é uma doença, né? A doença ela tem cura, né? Ela é a ausência da saúde, então ela tem cura, ela existe tratamento específico, tem como a gente descobrir a causa da doença através de exames, existe uma medicação específica para tratar essa doença. Então, a doença ela é definida dessa forma. O que é a síndrome? A síndrome é um agrupamento de sintomas ou um agrupamento de doenças
que não tem uma causa definida específica, mas existe como a gente ver ela através de exames, né? Um fator genético, alguma coisa a gente consegue descobrir através de exames, através de uma investigação. E o transtorno, ele é a nível psicológico, a nível mental. Então, o transtorno do espectro autista se encaixa nessa situação. Não existe uma forma de a gente definir o que é o autismo, de onde ele veio. É tudo baseado em muitos estudos ainda, né? Não existe a causa específica do autismo. Então, quando perguntarem para vocês, o autismo é uma doença? Não, o autismo ele é um transtorno. Não tem como a gente definir ele através de algum tipo de exame, não existe uma medicação específica para ele. A gente consegue o quê? Através de algumas medicações, de terapias, conseguir fazer uma melhora dos sintomas que ele apresenta. Então, o TEA, o transtorno do espectro autista, é dividido numa díade, que se fala em dificuldades de comunicação e interação social e dificuldades em comportamentos ou interesses repetitivos ou restritos. O que seriam, né? Alteração na comunicação e na interação social. Falhas na reciprocidade social, pouca interação social. Então, aquela pessoa, aquela criança que não consegue manter um relacionamento, não consegue interagir de uma forma adequada, manter um diálogo, uma conversa, tem dificuldades, se isola, alterações em comportamentos comunicativos não verbais, dificuldades em se expressar, dificuldades na comunicação, né? Aquela limitação para conseguir expressar aquilo que quer, expressar o que deseja. A falta da comunicação é muito presente no autismo, né? Não sentem necessidade de se comunicar em muitos momentos, então é mais fácil fazer as coisas sozinho, não comunicar o outro, não interagir com o outro. Dificuldades de contato visual, que seriam as pessoas que não mantêm ou não olham de forma alguma quando são chamados, têm desconforto em olhar nos olhos, em manter uma relação, né, de contato visual. Falhas na cognição social, de compreender os ambientes e se comportar socialmente, de estar na escola e se comportar como as outras crianças se comportam, né? Essa dificuldade de entender os contextos. E nas alterações de comportamento e padrões restritos e repetitivos. Falas, brincadeiras e comportamentos estereotipados. Então, as estereotipias, o balançar-se, o mexer com as mãos, as falas estereotipadas, cantar uma musiquinha o tempo todo, ou repetidas palavras, né, de uma mesma categoria. Rigidez comportamental, padrões ritualizados. Então, a dificuldade de sair daquilo que já é esperado para eles, né? Segue sempre o mesmo padrão. Em crianças muito pequenas, a gente pode perceber a padronização na brincadeira. Faz a brincadeira sempre da mesma forma. Enfileira os blocos, enfileira as coisas, brinca do mesmo jeito, não explora muito brincar, tem um brincar bem restrito, bem padronizado mesmo, pega o carrinho e brinca sempre da mesma forma, repete muito as brincadeiras. Dificuldades nas transições para aderir às mudanças, segue muitas rotinas, né, sempre da mesma forma. Se a escola é naquele horário, vai por aquele caminho, segue aquele caminho, se faz um caminho diferente, se sente incomodado. Interesses altamente fixos e anormais. Então, aqui entram os hiperfocos, né? A necessidade de sempre sempre olhar os mesmos desenhos, falar das mesmas coisas. E em crianças muito pequenas também a gente pode ver aquele interesse muito grande por letras, por números. E por quê, né, por letras e números? Se a gente pensar lá nos padrões, o que são, né? O que é o alfabeto?
ele é um padrão, né? É sempre da mesma forma, é sempre contínuo. Então, traz muito esse hiperfoco, e a gente vê muito isso nas crianças com autismo, né? Esse hiperfoco por letras, aprendem a ler muito cedo, e, na verdade, é porque se interessam muito por essas questões. E tem diversos outros hiperfocos, né? Hiperfocos em animais, hiperfoco em desenhos, e cada um vai trazer a sua do seu jeitinho, né? Alterações no processamento sensorial. O que seria, então, né? Um incômodo que pode ser externo ou interno, de sentir calor, de sentir frio e se sentir incomodado. Externo, o barulho, a luz pode incomodar e causa um desconforto extremo de eles não saberem lidar. Por que do diagnóstico precoce? Muito se fala em a gente precisa diagnosticar muito cedo. Por quê, né? E muita gente escuta também a frase: cada criança tem o seu tempo. E a gente precisa tomar muito cuidado com esse tempo de cada criança. A gente tem o desenvolvimento infantil, que é um processo que a criança passa e precisa seguir para poder adquirir habilidades, para poder aprimorar suas habilidades, para aprender o que ela vai fazer na sua vida, né? Para aprender a andar, a caminhar, a correr, a sentar e tudo mais. Então, isso faz parte do desenvolvimento infantil. E se há lacunas, coisas que não estão sendo supridas diante desse desenvolvimento, a gente precisa ficar de olho. A gente precisa ficar atento. Porque o que acontece? Se a criança não aprende uma coisinha aqui, como que ela vai aprender as outras sequenciais a essa? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com as crianças têm o seu tempo. É óbvio que não, a criança fez 6 meses, tem que sentar. A criança fez 1 ano, tem que andar. Não, a gente avalia tudo que vem acontecendo ali em torno disso, né? O quanto de estímulo foi dado a essa criança, se ela já está próxima a fazer, se ela já está fazendo outro caminho para chegar naquela fase do desenvolvimento, naquele marco. Então, é avaliado tudo isso, mas a gente precisa ficar muito atento a esses marcos que a criança precisa apresentar. Por quê? Porque quanto antes a gente intervir nessas lacunas, nessas pendências que ficam durante o desenvolvimento, antes ela vai aprender e desenvolver. Porque até ali por volta dos 5, 6 anos, a neuroplasticidade está bombando. Ela precisa de estímulos para poder adquirir aquelas habilidades. A neuroplasticidade ela acontece durante toda a nossa vida, né? Mas se a gente parar para pensar, quando a gente é adulto, é muito mais difícil de aprender algo novo, por exemplo, o inglês, do que para uma criança pequena. Então, o quanto antes a gente intervir, né, nessas crianças, nessas lacunas que ficam no desenvolvimento, melhor para ela poder adquirir as habilidades que estão ali para serem desenvolvidas. Então, por este motivo, a importância e grande importância do diagnóstico precoce, de a gente ficar atento com aquilo que está faltando, que está chamando atenção, não está indo tão bem. Então, quem atende as crianças, jovens e adultos com autismo? O diagnóstico ele é feito pela equipe multidisciplinar. Então, uma equipe multidisciplinar de fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo, fisioterapeuta, precisa avaliar essa criança dentro de cada área e aí ir para o psiquiatra ou neurologista para fechar um diagnóstico, né, para dar mais subsídios para esse médico conseguir concluir o diagnóstico de autismo. E a equipe que atende, geralmente, né, lá no início, precisa de todos os profissionais, e no decorrer aí do desenvolvimento da criança vai suprindo as necessidades e vai ficando com menos terapias. Mas a equipe multidisciplinar que atende é psicopedagogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicólogo, profissional de educação física, musicoterapeuta, educador musical, terapeuta ocupacional, assistente social. E é essa equipe que a gente tem dentro da instituição AMA Litoral. Então, como são divididos os níveis do autismo, né? Os níveis a gente divide
pensando em suporte que aquela pessoa, dentro do diagnóstico, precisa. Por exemplo, o nível 1, a pessoa tem bom funcionamento, então ela não precisa de muito suporte. Precisa de uma orientação, precisa de terapia, mas para algumas coisas específicas, né? Às vezes, para interação social, que tem um pouco de dificuldade, para elaborar melhor a comunicação, mas não precisa de tanto suporte. O nível 2, então, precisa de mais suporte para ter um médio funcionamento. Então, ela precisa de que seja mais questões ali para que ela desenvolva, mais estímulo para cada habilidade que ela precisa desenvolver. E o nível 3, então, a pessoa com autismo precisa de muito suporte. Suporte para manter uma interação social, suporte para estar nos ambientes, para se comunicar. Então, eu trouxe aqui um pouquinho de como que a gente pode ajudar a criança com o autismo. Penso em criança nesse momento, mas a gente pode se estender para adolescentes e jovens também, em relação ao seu comportamento. Então, identificar o que desencadeia um comportamento indesejado é muito importante, porque, às vezes, a criança se atira no chão, grita em alguns momentos. Então, é importante que a gente avalie aquilo ali que está acontecendo e identificar o que proporcionou esse comportamento, né? Se foi algo que foi tirado, se ela não soube lidar com aquela troca, se ela não soube lidar com a rotina que está acontecendo, se alguma coisa incomodou ela no ambiente. Então, é muito importante a gente, primeiro de tudo, identificar o que aconteceu para aquele comportamento aparecer. Utilizar muito de reforço positivo sempre que algo estiver dentro do esperado. Esse a gente utiliza bastante em terapia e fala muito com as famílias, com as escolas, para que seja utilizado. Então, eles precisam sentir a necessidade e se sentir motivados a fazer alguma coisa que não está dentro daquilo que eles querem muito. Então, sempre que eles fizerem algo que era o que você esperava, que foi o que você ensinou, que seja reforçado positivamente, com algo que goste, com abraços, com palmas, para que esse comportamento seja fixado ali para eles e eles entendam que é um comportamento que é desejado, é um comportamento que é legal. Quando acontecer de a criança ter crise ou birras, retirar do ambiente, mas nunca colocando em algo que seja prazeroso para ela. Esse a gente leva bastante para as escolas, né? Que quando a criança apresenta alguma birra, alguma questão ali dentro do ambiente, a gente tem que avaliar muito se é uma crise, se é o ambiente em si que está realmente incomodando ela. Então, daí a gente retira, acalma essa criança e retorna. O que acontece, né? Quando a criança faz uma birra, né, naquele ambiente, e a gente retira ela, a gente reforça aquele comportamento. Se ela não gostou de algo e a gente tira ela simplesmente daquilo ali, ela entende que sempre que ela gritar, que ela se jogar no chão ou algo do tipo, ela é retirada, fazem o que ela quer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com esses comportamentos. Aí a importância de a gente sempre identificar o que desencadeou o comportamento indesejado. Criar quadro de rotina com rotina que a criança tem na escola. A gente colocou a escola aqui, mas a gente utiliza para casa também, para as terapias. Utilizando fotos reais daquilo que vai ser feito no dia a dia. Então, fazer um quadro de rotina para antecipar o que vai acontecer auxilia muito na regulação emocional da pessoa com autismo. Precisa ser antecipado, ele precisa estar com aquilo muito presente do que vai vir, do que ele vai fazer, para ele poder organizar a sua mente frente àquilo ali. Eu sempre trago nessa fala do Marcos Petri, que é um autista adulto, e ele fala muito bem do autismo, é muito legal ver ele falando, que ele fala que é como se a cabeça dele fosse um armário desorganizado. Então, ele não consegue acessar as coisas se elas não são antecipadas. Então, quando a gente antecipa, quando a gente organiza a rotina deles, eles conseguem lidar melhor com aquilo ali que vai vir. E por que usar fotos reais? Porque precisa ser concreto. Quanto mais concreto, quanto mais perto da realidade para organizar esse pensamento, melhor para eles. Colocar-se na altura da criança enquanto fala, buscando um contato visual.
essa é uma fala que a gente precisa ter com crianças em gerais, né? Quando a gente se coloca na altura da criança, é muito mais fácil de ela se conectar com a gente, prestar atenção no que a gente fala, e principalmente no autismo, né? Que tem essa dificuldade do contato visual, que tem essa dificuldade da compreensão dos contextos. Quando a gente se abaixa, a gente se coloca na altura deles e conversa e explica, é mais fácil a compreensão e a comunicação. Sempre utilizar de falas curtas e claras, nunca muito elaborado, né? Porque quando a gente traz falas e frases muito grandes, a pessoa com autismo já se perde lá no meio do caminho. Então, que a gente seja objetivo na nossa fala quando a gente quer passar uma orientação, quer fazer alguma pergunta. Não ceder a comandos já impostos, isso é algo bem importante. Se eu definir uma coisa, se eu falei que algo vai ser daquele jeito, se a criança, você pedir um comportamento para uma criança e falar, olha, se você não fizer, depois não vai ter parque. Então, a gente tem que seguir esse comando, porque volto lá naquela questão, né? Se eu falo uma coisa e eu cedo depois, o que acontece? A criança entende que se ela chorar, se ela se jogar no chão, se atirar brinquedos ou algo do tipo, ela vai ter o que ela deseja. Então, a gente precisa seguir muito nos comandos que a gente der para eles. Estimular que a criança aproxime-se de algum colega para realizar propostas e atividades. Então, estimular muito a interação social e mediar essa interação social é muito importante, né? Que a gente vá dando subsídios para a criança se interessar ali pela interação, pela conversa com o colega, pelo contato, pela brincadeira. E fazer muitos combinados, né? Que a gente faça trocas, faça combinados com essa criança, com esse jovem, para estimular eles a quererem, né, fazer essas questões que talvez não sejam tão interessantes antes, mas quando a gente faz os combinados, quando ela vê que tem um retorno, ela consegue nos dar resultado nessas questões. Acho que agora entra a Daisy. Boa tarde. Então, falando um pouquinho sobre aprendizagem, depois de toda essa introdução que a Rafaela trouxe sobre o que é o espectro do autismo, se viu uma necessidade muito grande em falar sobre a aprendizagem, que é um dos pontos onde a gente encontra mais resistência do indivíduo que está dentro do espectro. O porquê que a gente encontra tanta resistência assim? Porque a escola é um lugar muito imprevisível para eles. A gente nunca sabe o que vai acontecer, né? É o sino da entrada, é o cheiro do refeitório, da alimentação, é o barulho da turma, que pode desencadear vários comportamentos. Então, diante disso, que a AMA, através de um sonho muito antigo já, e vendo a necessidade, que nós criamos, né? A Kátia trouxe enquanto coordenação, o nosso projeto AMA Itinerante. E o que é a AMA Itinerante, né? A AMA Itinerante é um projeto criado para que a gente consiga dar suporte necessário com um olhar clínico aos professores, porque a gente sabe o quanto o professor se sentia impotente em sua sala de aula de encontrar um autista, né, com nível 1 de suporte ou 2, e não saber de que maneira eu vou agir naquele momento, causando, muitas vezes, até crise naquela criança ou naquele adolescente, e podando o seu desenvolvimento enquanto aprendizagem. Lembrando que todo indivíduo é capaz de aprender, né? Nós mesmos aprendemos, cada um aprende da sua maneira. Então, a gente precisa só encontrar a estratégia que facilite esse processo. Então, como que tudo começou? Começou, então, de um sonho, né, das dificuldades deles no ambiente escolar, do aumento excessivo de casos, que a gente está numa crescente muito grande de diagnóstico de autismo. Então, na escola, sempre vai ter na sala um colega, um aluno que vai ser, né, diagnosticado com autismo, e a gente precisa ter muita informação para saber como vai lidar com essas questões. Iniciamos, então, pode passar. Iniciamos, então, né, com a parceria com a Secretaria de Educação, onde foi escrito um projeto explicando das necessidades,
A secretaria acolheu muito a instituição e, através disso, com uma visão sensível e sabendo de maneira mais assertiva que só conseguimos ter sucesso se a gente trabalhar em parceria, onde o clínico traz a sua visão e a escola entra junto com a aprendizagem. O projeto foi criado, então, jamais pensando a AMA vai estar dentro da escola para atrapalhar ou vão vir aqui me observar. E, pelo contrário, a gente vai como um elo de parceria para criar estratégias que facilitem esse indivíduo a ter um melhor aprendizado. Então, a gente realizou uma reunião lá em fevereiro com a Secretaria de Educação. Depois, a gente fez um encontro com os gestores das escolas, que também foram muito acolhedores e entenderam a importância desse projeto nas unidades escolares. E aí a gente iniciou as visitas. Como que foram feitas essas visitas? A gente iniciou com a equipe toda itinerante, passando em todas as unidades escolares. Pois aí a gente levava, apresentava o projeto, apresentava o profissional que está inserido lá, justamente para ter essa organização e essa antecipação. Saber que o profissional que foi destinado para aquela unidade já conhece o ambiente que vai estar inserido, já coleta algumas informações. E aí a gente tem aqui o nosso fluxograma de como está acontecendo esse projeto. É um projeto novo, né? A Balneário está de parabéns por assumir essa responsabilidade junto com a AMA, pois, como a gente citou, é um sonho muito grande, né? Começou lá com a Kátia, vendo essa necessidade, por também ser da área da educação, de que a gente não conseguia dar sequência no desenvolvimento das crianças e adolescentes se a gente não tivesse continuidade. Porque a família e a escola são os ambientes onde eles mais estão inseridos. Então, a gente precisa dar sequência, né, de maneira que vá facilitar esse processo. Então, nós temos ali os profissionais que fazem parte da AMA itinerante. Cada um deles tem em torno de 10 a 12 escolas, seja de educação infantil ou ensino fundamental. A gente se direciona até a unidade escolar, onde o profissional coleta as informações específicas daquele aluno, retorna para a instituição, né, realizando um relatório do que foi coletado lá, seja em sala de aula, seja com o professor regente ou seja com o auxiliar. Eles fazem essa coleta de informações gerais de todo o ambiente escolar. Avaliamos, coletamos os dados e aí a gente faz um estudo de caso. Por que a gente faz um estudo de caso? Cada indivíduo dentro do espectro é um indivíduo único. Então, a gente precisa estudar esses casos para que a gente encontre a melhor maneira de estar desenvolvendo as habilidades que ficaram nessas lacunas. Então, a gente faz o estudo de caso com toda a equipe clínica, monta um plano individualizado para cada estudante dentro da rede, matriculado dentro da rede. Nesse plano, a gente já verifica a necessidade de fazer um quadro de rotina, de dar suporte com materiais informativos ou até mesmo materiais para a construção de um mural de regras, de uns combinados que precisam ser feitos. Então, a instituição está dando todo esse suporte. Aí, após 20 dias, o profissional retorna lá, explica o plano para o professor regente e para o professor auxiliar, e aí vai fazendo essa observação a cada visita. Vê se está dando certo, a gente continua. Se está dando errado, a gente verifica o que está dando errado, e aí a gente reconstrói esse plano, tentando estratégias que vão facilitar o processo deles no ambiente escolar. Qual é o objetivo desse projeto, então? Proporcionar aos professores da rede municipal de ensino suporte de qualidade. Porque a gente encontrava nas nossas visitas, enquanto clínico, o professor dizendo assim, eu não sei o que eu vou fazer com esse aluno. Ele apresenta um comportamento que eu não estou sabendo acessar, né? E muitas vezes, do comportamento inadequado, vinha uma crise, e aí a criança, o que acontecia? A escola ligava para os pais irem buscar. E aí acontece o quê? O comportamento vai ficando cada dia mais difícil de ser revertido. Auxiliar os professores na organização, adaptação e estruturações das atividades. Aqui a gente está uma parceria muito positiva com o AE,
que é os professores de ensino especializados, onde a gente consegue, juntos, montar um material que facilite a informação para esse estudante. Elaborar o plano individualizado e dar suporte às necessidades específicas, juntamente com a equipe multidisciplinar. Então, qual que é o nosso público, né, nesse momento? É as escolas municipais de educação infantil e ensino fundamental, os vouchers, que são as matrículas cedidas, né, do município, estão sendo passadas para a escola particular. A gente também trabalha com as palestras, levando informação, rodas de conversas e reuniões entre equipes. E aqui, quando a gente traz reuniões entre equipes, é um trabalho que vem sendo desenvolvido com extrema qualidade, pois a gente junta a equipe da escola, o Departamento de Educação Especial, AMA Litoral, e a gente consegue ter um único objetivo para auxiliar aquela criança. Então, a gente está atendendo, nesse momento, 180 crianças do centro educacional e 115 dos núcleos de educação infantil. Algumas imagens de como foram as visitas. Aqui está a equipe AMA itinerante, que vem desenvolvendo esse trabalho. O nosso relatório de observação. Cada profissional vai até a unidade escolar com um relatório, onde eles coletam as informações específicas para que a gente tenha uma observação de qualidade e possa vir fazer um plano com excelência. E aí a gente constrói um plano individualizado. O plano individualizado é voltado para cada estudante da rede. Então, ali a gente consegue coletar o interesse para que a gente acesse essa criança e tenha funcionalidade naquilo que a gente vai estar colocando para o aprendizado, as necessidades, o prazo, quanto tempo vai ser, e quais os recursos e estratégias a gente vai utilizar. E quando se fala em recursos, a gente precisa ter muito cuidado, porque o indivíduo com autismo ele não aprende da maneira como a gente aprende. A gente consegue entender o que o professor está falando, a gente consegue imitar o que o colega está falando, e a criança ou o adolescente, muitas vezes, não consegue nem se sentir pertencente à sala de aula. Então, a gente precisa observar essas lacunas e, dentro disso, ir trabalhando esse desenvolvimento para que venha a ter o aprendizado. E aí a gente trouxe um vídeo que explica um pouquinho de todo esse nosso trabalho. E aí vocês vão entender certinho o que cada profissional da AMA pede e solicita e leva informação para a sociedade, porque a gente precisa dessas informações. Quando a gente encontra a estratégia adequada, eles conseguem se incluir na nossa sociedade sem demonstrar dificuldade alguma. Então, a AMA Litoral vem buscando muito isso, que a gente consiga estar incluindo eles, porque eles têm condições de estar dentro da nossa sociedade. Basta a gente ter um olhar sensível, conseguir acolher essa pessoa com autismo, que as coisas se tornarão muito mais prazerosas e um mundo muito mais acolhedor, incluso e feliz.
falar crianças, porque já são jovens, nós vamos abrir agora para perguntas, tá? Caso alguém tenha alguma dúvida, para tirar com a Kátia ou com as outras duas profissionais, vocês levantem a mão e eu vou levar o microfone até vocês. Tá ok? Um de cada vez, não precisam brigar, tá? Então, meninas, eu trabalho no Jovem Doutor 2 vezes por semana, mas a minha escola, na verdade, é o Nova Esperança. Então, realmente, eu me lembro da casinha. E eu, se eu não me engano, eu acho, Kátia, né, que você já foi lá na escola fazer uma palestra para a gente. Eu me lembro agora, falando. Eu tenho, com certeza, o que foi passado ali, eu me vi muito na escola, do desespero, muitas vezes, em momentos de crise, de não saber o que fazer, principalmente no momento que o aluno fica agressivo, de morder, de chutar. É uma situação que realmente a gente fica sem saber o que fazer, se a gente segura o aluno, se a gente tira ele da sala, o que fazer em momentos de crise e agressividade que podem acontecer. Eu tenho várias, posso fazer várias juntas assim? Ali do plano a ser seguido, né, que o aluno tem uma rotina bem específica, né, o aluno com TEA. Nós, como professores, nós podemos tirar ele dessa rotina ou a gente tem que seguir a rotina do aluno para que ele para que evite uma possível crise? Por exemplo, lá na escola acho que temos uns 10 autistas, mais ou menos. Acho que chega mais ou menos a isso. Tem aluno que só entra no mesmo portão e faz exatamente a mesma coisa. Se ele não entrar naquele portão, ele tem um momento de crise. Muitas vezes nós, na correria de trocar uma sala e outra, e aquela confusão também na vida do professor, a gente esquece. Então, eu quero saber se a gente tem que fazer a rotina do aluno ou a gente pode tentar mudar. E a última, das frases curtas que nós temos que falar, eu quero saber se a gente pode começar com a palavra não. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a escola e depois a Rafa complementa com o comportamento, né? As palavras, as frases curtas e claras, a gente precisa estar utilizando porque eles têm um cérebro muito excitado, assim, ó, eles não param. Então, se a gente falar assim, você não vai, o que ele vai pegar? Só o vai. E o restante da informação fica perdida. Então, a gente precisa ser muito direto, dizer, Kátia, vamos no banheiro. Sempre dando uma informação direta e clara, para que ele entenda que banheiro. Né? E o quadro de rotina, nesse momento, é muito importante. Por quê? Porque aí eu vou antecipando essa ansiedade deles. Eles são muito previsíveis. Então, eles organizam uma rotina e aí chega no ambiente, está desorganizado, eles não dão conta daquele ambiente. No caso do portão, é importante a gente também conhecer, né, cada caso, e quando a gente for ao ambiente escolar, que vocês relatem e nos tragam essa informação, para que a gente entenda o quê? Se é um comportamento enrijecido, ou se é algo que ele já acostumou, desde pequeno, sempre entrar no mesmo portão. E aí a gente pode trazer estratégias para que, sim, ele mude esse padrão repetitivo, né? Não precisa estar sempre nesse ambiente. E aí, quanto ao comportamento, vamos passar para a psico. Complementando essa fala do portão, né? O que a gente pode fazer e o que a gente vem fazendo, porque tem muitas questões assim, né? De seguir sempre a mesma coisa, de só entrar por um lugar, de querer sempre sentar na mesma carteira. Então, a gente precisa antecipar essas questões para que seja previsível, para que eles se organizem antes, né? E sempre lembrando que cada coisa nova que a gente vai utilizar, cada estratégia, a gente não pode fazer só uma vez. A gente precisa fazer 1, 2, 3, 4, 5, até dar certo, né? Até a gente conseguir implantar aquele novo comportamento. Talvez uma figura do outro portão um dia antes. E aí a gente tem que pensar fora da caixa. É algo que a gente sempre está levando, né? Vamos pensar fora da caixa. Vamos esquecer tudo que a gente aprendeu de que tem que seguir, de que tem que fazer desse jeito. Não, vamos pensar fora da caixa. Vamos inovar para essa criança, vamos fazer de uma outra forma. E aí fazer essas estratégias, essas tentativas. Pensando nas crises, nas birras, né? A gente precisa
precisa identificar o que é crise e o que é birra. O que desencadeou aquele comportamento? O que aconteceu para aquela criança ficar agressiva ou para aquela criança estar recusando as atividades ou estar chutando a mesa ou algo do tipo. O que são as crises, né? As crises, elas sempre acontecem por algo ambiental ou corporal, né? Como a gente trouxe ali, né? O calor, o frio, que incomoda realmente a sensação que aquela questão está trazendo para aquela criança, né? O barulho muito alto. E aí, a gente tira totalmente a criança desses ambientes, a gente exclui ela disso, a gente faz isso de uma forma sucessiva. Né? É o barulho que incomoda ela? Ok, a gente deixa ela mais afastada, a gente vê se é isso que está acontecendo. Então, a gente deixa mais afastada e, aos pouquinhos, vai trazendo essa criança para perto desse barulho, para perto da turma no intervalo, para perto da aula de música ou algo do tipo. E quando são birras? As birras, elas podem desencadear uma crise também. Né? Se a criança faz muita birra, começa a chorar muito, aquela sensação vai ocasionando o quê? Um desconforto extremo e acaba entrando numa crise. A crise, a gente sempre tem que lembrar que é um desconforto muito grande e que não importa se a gente vai acolher aquela criança e dar para ela o que ela queria ou algo do tipo, ela não vai sair daquilo ali. A birra, quando a gente cede o que a criança está querendo, a criança para de fazer a birra. Então, a gente sempre tem que perceber muito o que está acontecendo. Tirar a criança da sala. A gente reforça aquele comportamento. Então, tirei a criança da sala para ela se acalmar e levei no parquinho. Reforcei. Ela foi fazer algo que ela queria. A criança não está querendo fazer atividade naquele ambiente, está batendo em todo mundo, o que eu faço? Levo ela para outra sala, levo aquela atividade, ela vai ter que fazer, mas não naquele ambiente. Então, a gente precisa olhar muito quem é aquela criança, o que acontece para ela ter aquele comportamento e o que acontece se a gente reforça o comportamento de alguma forma. Então, é muito individual, né? Mas é muito importante a gente sempre identificar, é uma crise, é uma birra, o que desencadeou? O que eu posso estar fazendo? Posso tirar da sala? Em alguns momentos, se acaba prejudicando também, e ela está agressiva, está batendo nas outras crianças, está empurrando tudo, até posso, né, retirar, conversar, mas nunca levar essa pessoa para um lugar que seja extremamente prazeroso, né? Para que daí aquilo ali não seja reforçado. Mas é muito importante identificar, antes de qualquer coisa, para daí a gente agir. E a gente é importante lembrar que a agressividade não é uma característica do autismo. Né? Não tem nenhum padrão ali que a Rafa trouxe, que a agressividade é um padrão do transtorno do espectro autista. Mas por que isso acontece? Porque eles não conseguem se comunicar, ou por alguma questão que incomodou muito, então é a maneira que eles encontram de expressar o que eles estão sentindo. Como muitos deles não têm a comunicação verbal, às vezes o que acontece? Eu vou empurrar, eu vou morder, porque essa pessoa vai me dar atenção. E aí acontece o quê? Quando a criança morde, nós, enquanto professores, ou até a família, já diz, não, dá toda aquela atenção que ele queria naquele momento. Então, o cérebro dele entende que, se eu morder, eu vou ter a atenção esperada. Então, por isso que é muito importante, e por isso que cada um é único. E é por isso que a AMA pensava tanto em ter um projeto lá dentro. Porque a gente via a angústia, e eu também, enquanto professora da rede regular, sentia a angústia de informações técnicas. Por quê? Porque um comportamento meu, eu posso estar afetando todo o desenvolvimento daquela criança. E agora a gente consegue ter esse diálogo muito produtivo e um diálogo muito funcional com os professores. A gente está tendo uma acolhida imensa. E isso vem fazendo a diferença. A gente está recebendo tantas mensagens de criança que não entrava na sala e agora está começando a ser inserida novamente no ambiente de sala de aula. Então, sempre nos procure, a gente vai tentar sempre levar a melhor informação para vocês. Obrigada, meninas. Professora, tem mais alguma pergunta? Mais alguém aí? Por que eles têm dificuldade de olhar no olho da outra pessoa para se comunicar? Então, quando a gente fala em contato visual, o que é o contato visual? Ele é interação.
Quando a gente olha para alguém, a gente interage, a gente se comunica, né? Através do olhar, a gente já se comunica com as pessoas, né? Isso é bem comum a gente falar, já me comunico através do olhar. A gente deixa com que o outro olhe para a gente, deixa com que o outro acesse a gente quando a gente permite se olhar. Então, eles têm essa dificuldade na interação social, essa dificuldade em se comunicar. Então, é muito difícil olhar. Quando a gente fala de crianças pequenas, sempre trago as crianças, né, porque é onde inicia, né, é onde a gente começa a ver o autismo. Então, de quando a gente chama a criança e ela não olha, porque ela não quer interagir. Eu estou aqui fechadinho, né? Eu não quero ter acesso e que o outro tenha acesso a mim. Então, por isso, essa dificuldade tão grande em manter o olhar é desconfortável. Por quê? Porque eu não quero interagir. É muito mais fácil eu me isolar, eu me reservar, e essa interação é muito mais difícil. Eu não compreendo as interações sociais, eu não compreendo a reciprocidade, não consigo entender o outro. Então, por isso, essa dificuldade tão grande no contato visual. Respondido? Eu tenho mais uma pergunta. Tem uma idade assim exata para a gente conseguir identificar uma criança com autismo? Então, desde bebê, a criança com autismo, muitas vezes, já começa a demonstrar sinais, né? A dificuldade ali no desenvolvimento, principalmente, né? De não cessar cada fase do desenvolvimento. Porém, a gente passa, aos 2 anos, por uma questão que se chama poda neural. O que é essa poda neural? É como se fosse um filtro de todas as informações que a gente recebeu até os 2 anos. E, a partir daí, eu filtro aquilo que é necessário e que eu achei necessário para eu conviver, para eu aprender, para eu me desenvolver. Então, passa por esse filtro. E a pessoa com autismo, quando chega nesse filtro, muitas vezes deixa a interação social para trás e não leva com ela. Então, acontece muito de os pais chegarem no consultório falando assim, mas o meu filho falava, ele fazia tudo, fez 2 anos, ali perto dos 2 anos parou de falar, parou de interagir. Chega muito para a gente esses casos. E é bem na fase da poda neural. É como realmente se fosse um filtro, né? Quando a gente nasce, a gente é limpo, né? Então, tudo que acontece ao nosso redor, a gente vai colhendo para poder desenvolver a nossa aprendizagem, para viver em sociedade, para dar respostas e para se desenvolver e ter uma qualidade de vida. Então, chega ali nos 2 anos, né? As pessoas típicas, acontece essa poda neural também e colhe as informações, colhe tudo aquilo que foi colocado para ela e segue o seu desenvolvimento com aquilo que aprendeu. E no autismo, por ter essa dificuldade tão grande de interação, comunicação, deixa essas questões lá para trás. Traz consigo só aquilo que for necessário. Obrigada. Eu quero saber se as crianças com autismo elas se dão bem com outras crianças que também têm autismo e quero saber se elas se dão melhor com outras crianças que têm autismo ou com uma criança que não tenha. Então, como a gente trouxe antes, né, depende muito do caso e das condições que essa criança com autismo ela vai apresentar na sociedade, no meio social. Tem crianças, sim, que se identificam muito com a outra criança que tem o diagnóstico de autismo, porque aí eles conseguem ter o mesmo pensamento. Mas também tem crianças com o diagnóstico, por ver o comportamento do outro ser um pouco mais difícil que o meu, ele já se exclui, né? Não vai lá interagir com o colega, porque, opa, esse grita mais do que eu. Então, a gente precisa ver cada caso, mas o mais importante é o quê? É continuar fazendo as tentativas de um brincar com funcionalidade, né? Ou um diálogo como adolescente, precisa muitas vezes ter o suporte de outro profissional, porque senão eles entram só no foco de interesse restrito, falando em animais, ou em países, ou em estados, e aí não consegue desenvolver um diálogo. Por isso, parte de nós, né, de toda a sociedade, ir junto, interagindo com essas pessoas com diagnóstico de autismo e ampliando essa interação, esse diálogo e esse brincar. Mais alguém?
Só antes, eu vou dar uma contribuição nisso que a Deise traz. Eu estou como coordenadora do grupo de jovens na AMA Litoral, né? E legal, acho que trazer para vocês assim da interação entre eles, né? Então, eles gostam muito de interagir entre eles, mas eles sentem muita necessidade de também interagir e ser compreendida pelos outros jovens, né? Então, é legal que vocês saibam disso, né? As pessoas me perguntam, agora dia 2, sábado, foi o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Então, a gente tem falado muito sobre o autismo, né? E as pessoas me perguntam, Kátia, existe muito preconceito com as crianças com autismo? E eu sempre tenho dito, né? Ao longo desses anos todos, 32 anos que eu convivo com o autismo, eu acho que todos nós somos preconceituosos, com uma coisinha ou outra, né? Mas, em relação a essa questão do autismo, eu acho que, né, a nossa sociedade, todos nós temos um pouquinho de curiosidade, né? Eu posso me chegar no meu colega que tem autismo? Como é que eu posso, né, me aproximar daquela criança? E hoje aqui eu acho que vocês conseguem ter um pouquinho desse entendimento, né, de vocês poderem auxiliar as crianças que estão lá na escola de vocês, jovens, né, de vocês conseguirem também fazer parte, né, dessa sociedade, trazendo eles, né, junto a vocês. Completar aí um pouquinho. Bom, antes da pergunta, eu quero agradecer o trabalho de vocês, porque eu, como professora, percebi uma mudança muito grande nos autistas que frequentam a AMA. É uma mudança... Eu não consigo ter palavras para descrever o que era o aluno e o que ele está hoje, assim. E nisso veio a pergunta agora, eu pensando, né, no trabalho de vocês, o quanto foi importante para alguns alunos meus. Existe a possibilidade de trocar de nível no autismo? Porque antes a gente falava assim, ele é um autista leve, agora eu percebi que é nível, né? É isso. E existe essa coisa que, para mim, antes o aluno era autista, sei lá, severo. E hoje em dia ele já fala, ele interage, ele passa, ele chama a professora. Então, eu não sei, ele muda de nível ou é porque ele foi trabalhado de uma forma que deveria ser? Quer responder? Posso responder? Então, assim, o que acontece é que antes era muito enrijecido a questão do autismo, né? E conforme o aumento de diagnóstico, a informação também está sendo cada vez mais estudada, né? O tema autismo é um tema que está migrando na sociedade de uma maneira muito abrangente. E, sim, eles migram de um nível para o outro, porque depende muito do nível do que eles precisam de funcionalidade ali. Eu preciso de um suporte muito específico, aí é um nível que vai exigir mais suporte. Mas, como você disse, ele migrou, né, de um nível de suporte que agora ele tem mais independência. Então, nesse momento, ele não está necessitando de tanto suporte. A gente até, nos ambientes escolares que a gente vai, a gente diz, ótimo que ele não está precisando, porque esse é o trabalho que a AMA busca, que eles sejam mais independentes para fora dos portões, né? Dentro da AMA, eles têm todo o suporte, mas lá fora a gente não vai estar o tempo todo do lado deles. E a escola é a sociedade onde eles mais fazem esses treinos que a Rafaela falou, porque eles precisam de continuidade, eles precisam entender o que eles fizeram na terapia, dar suporte fora do ambiente do consultório, e sim na escola, no supermercado, no shopping. Então, eles podem, sim, migrar de um nível para o outro. Só para complementar, né? Não há cura para o autismo, não tem como sair do espectro, mas eles conseguem aprender as habilidades, né? Aprender ali o que é necessário para ter uma boa qualidade de vida e conseguir viver em sociedade de uma forma adequada, né? Como qualquer pessoa típica. Pergunta? Os autistas, ele têm a necessidade de tomar algum remédio específico para eles? Então,
Depende muito da criança com autismo, do jovem, da pessoa que tem o autismo e das suas características. E, às vezes, sim, é necessário para poder regular alguma coisa que a gente não está conseguindo regular somente com terapia. Até para a gente poder acessar essa pessoa, conseguir com que a terapia seja eficaz, precisa dessa medicação, porque a nível cerebral a pessoa não dá conta de certa coisa. A gente fala, a Kátia traz muito essa fala, de que a medicação é como se fosse uma vitamina que a pessoa precisa. Se a gente pensar, né, uma pessoa que tem diabetes, ela precisa tomar a medicação para poder viver melhor, uma melhor qualidade de vida, né? E a pessoa com autismo, nem sempre, às vezes não é necessário, e às vezes precisa por um período de tempo para adquirir as habilidades que ela precisa, e depois não precisa mais, mas tem pessoas que precisam tomar para o resto das suas vidas, mas sempre pensando que é a nível de regular algumas coisas que não conseguem lidar sozinhas, que o corpo não consegue adequar sozinho. Algum complemento? Lembrando que não existe um medicamento específico para o autismo, né? Como a Rafa trouxe da diabetes. Para a diabetes tem medicamentos específicos, para o autismo não. Então, para o autismo são feitos muitos testes, o médico, o psiquiatra ou o neuro, né, ministra um medicamento e ele fica sobre um período de observação, para ver se esse medicamento vai ter funcionalidade dentro do organismo ou não. Caso não haja, eles vão fazendo, né, a testagem de outros medicamentos. A Kátia pode trazer, como mãe de autista, uma visão dela sobre isso, que eu acho que é muito importante. Então, só complementando também, né, e reforçando que cada caso é um caso, né? Então, tem que ter um acompanhamento médico, né, em relação a essa questão da medicação. E esse remédio, como a Daisy traz, ele vai suprir aquela necessidade daquele comportamento faltante ali. Claro que daí tem toda a questão de terapia, né? Mas a gente sempre fala, precisa, às vezes, aquela criança ali extremamente hiperativa, né? Ela tem o autismo, mas tem a hiperatividade associada, que é o caso do Júnior, meu filho. Então, ele precisa de uma medicação para deixar ele mais pé no chão, né? Num modo mais, né, sutil, assim, para vocês poderem entender, mais simples. Então, se ele não tiver aquela medicação, ele não vai conseguir ter um aprendizado. E é isso que a gente busca, né? Fazer com que, digamos assim, tendo essa necessidade, então a gente faz o encaminhamento e daí o médico vai estar analisando isso. Ok, gente? Então, agradecendo a Kátia, em nome da Kátia, as outras duas servidoras da AMA Litoral. A AMA é uma grande instituição de Balneário Camboriú que presta um serviço relevante à nossa cidade. E agradecendo a elas, agradeço também a presença de vocês, em nome do presidente da Câmara de Vereadores, vereador Marcos Curtis, em nome do presidente da Escola do Legislativo, vereador Gelson Rodrigues. A gente encerra por aqui o Meses e Suas Cores sobre o aspecto do autismo, Abril Azul. Obrigado por a presença de todos. Você acompanhou a Escola do Legislativo. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.